E se eu te dissesse que, se a gravidade da Terra fosse 2 vezes mais forte, nossas vidas seriam radicalmente diferentes? Imagine um mundo onde cada passo que você dá exige o dobro de esforço, onde até mesmo levantar um copo d'água se torna uma tarefa monumental. De acordo com estudos realizados pelo Instituto de Física da USP, a gravidade atual da Terra é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se ela dobrasse, isso significaria que estaríamos lidando com 19,62 metros por segundo. O que poucos brasileiros sabem sobre essa possibilidade é que o impacto em nosso cotidiano seria catastrófico. Pense em 1985, durante a famosa Corrida do Ouro na Amazônia, onde muitos acreditavam que a Terra prometia riqueza fácil. Agora, imagine aqueles garimpeiros lutando para simplesmente se mover na lama pesada, suas ferramentas parecendo pesar toneladas. A luta contra a gravidade não seria apenas física, ela mudaria a forma como construímos nossas cidades e como nos relacionamos com o espaço ao nosso redor. Você já parou para pensar como a gravidade afeta suas atividades diárias? Quando foi a última vez que você se sentiu cansado por simplesmente caminhar? O que diria se essa sensação fosse multiplicada por 2? O renomado físico Carlos Henrique de Brito Cruz afirma que, em um cenário com gravidade aumentada, a estrutura dos nossos corpos também teria que se adaptar. Nossos ossos seriam mais densos, nossos músculos mais robustos. Contudo, essa adaptação não seria suficiente para evitar problemas de saúde. O aumento da pressão sobre o sistema circulatório poderia resultar em uma maior incidência de doenças cardíacas, uma realidade que já preocupa os especialistas em saúde pública no Brasil. Atualmente, mais de 30% da população brasileira sofre de hipertensão, segundo o Ministério da Saúde. Imagine esse número duplicando. Enquanto isso, nossa arquitetura enfrentaria desafios sem precedentes. Edifícios que hoje nos parecem imponentes e seguros poderiam não suportar o peso adicional. Muitas construções, como o famoso Copan em São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer, precisariam ser repensadas. Poderíamos ver prédios mais baixos e com estruturas mais reforçadas, um reflexo direto da luta entre a forma e a força da gravidade. Você consegue imaginar como seria viver em um mundo onde prédios altos se tornassem uma raridade? Além disso, a natureza também teria que se adaptar. As árvores, que hoje se erguem majestosas em nossas florestas, teriam suas copas mais baixas e suas raízes precisariam se aprofundar ainda mais para se manterem firmes. Segundo o IBGE, o Brasil possui 497,2 milhões de hectares de florestas, que seriam drasticamente afetadas. A biodiversidade que conhecemos poderia ir para o espaço e as interações entre os seres vivos mudariam profundamente. Você já pensou em como a flora e a fauna que você vê em um passeio no parque seriam diferentes? A interação humana com a tecnologia também se tornaria mais complexa. Nossas máquinas, desde automóveis até aviões, precisariam ser reconfiguradas para lidar com a pressão extra. Isso poderia resultar em custos exorbitantes e um impacto ambiental ainda maior, considerando que a produção de veículos já gera uma quantidade significativa de poluição. Você se imagina dirigindo um carro que parece uma fortaleza, projetado para suportar o peso do mundo? Finalmente, a cultura e o esporte, essenciais para nossa identidade, seriam drasticamente alteradas. O futebol, por exemplo, um dos esportes mais amados do Brasil, teria suas regras e dinâmicas completamente transformadas. Jogadores que hoje fazem dribles e saltos impressionantes poderiam se ver limitados. Você consegue imaginar uma partida em que o que antes era uma jogada mágica se torna uma tarefa quase impossível? Nos próximos 10 anos, conforme a ciência avança, avanços na física quântica e na compreensão do universo podem nos levar a reflexões profundas sobre a gravidade. O que você acha que estaríamos dispostos a sacrificar em um mundo onde a gravidade é 2 vezes mais forte? Como você se prepararia para essa nova realidade? A conta sempre chega, e mesmo que essa situação permaneça no campo da ficção científica, refletir sobre ela nos faz questionar nossa própria existência e as forças que moldam nosso cotidiano. Afinal, no final do dia, quando se trata de gravidade, todos nós estamos no mesmo barco. Quantas vezes você já se pegou pensando em como seria viver em um mundo onde tudo é mais difícil? A gravidade que conhecemos é uma constante na nossa vida, mas e se essa força invisível nos impusesse novos limites?
O que poucos brasileiros consideram é que essa pressão adicional não apenas moldaria nossos corpos e cidades, mas também afetaria profundamente nosso comportamento e relações sociais. Imagine o impacto psicológico de viver em um ambiente onde cada movimento exige um esforço redobrado. Com a gravidade dobrada, a energia que hoje gastamos em atividades cotidianas seria drasticamente ampliada, resultando em um cansaço constante que alteraria a dinâmica de nossas interações e nosso bem-estar. Se pensarmos em como a vida no Brasil é marcada pela convivência e pelo calor humano, um cenário assim poderia levar a um isolamento social maior. O simples ato de sair de casa para visitar amigos ou familiares se tornaria uma tarefa hercúlea, fazendo com que muitos optassem por ficar em casa. Você já se imaginou limitando seus encontros sociais apenas por não ter energia suficiente para enfrentar o dia? Essa nova realidade poderia dar origem a uma sociedade mais reclusa, onde o contato humano se tornaria um luxo reservado para poucos corajosos. Além disso, a economia também sofreria uma reviravolta. Com a necessidade de reconfigurar produtos e serviços para uma nova realidade gravitacional, os custos de produção aumentariam, impactando diretamente a inflação. De acordo com o Banco Central do Brasil, a inflação já é um tema delicado para os brasileiros, e esse novo desafio poderia agravar ainda mais a situação. Você consegue imaginar os preços de bens básicos subindo ainda mais enquanto a população luta para se adaptar a uma vida onde cada movimento e cada produto tem um custo elevado? E quanto à educação? Com um ambiente escolar que exigiria dos alunos um esforço físico extra apenas para se locomover, as instituições de ensino precisariam reinventar suas abordagens. A maneira como aprendemos e interagimos em sala de aula seria alterada. Professores e alunos teriam que encontrar novas formas de motivação e engajamento em um ambiente onde a simples tarefa de se sentar em uma cadeira se tornaria desafiadora. Você já parou para pensar em como isso afetaria a criatividade e a curiosidade das crianças? A mobilidade urbana também enfrentaria um colapso. Com o aumento da gravidade, o transporte público precisaria ser reformulado para acomodar a nova realidade. Ônibus e trens poderiam precisar de sistemas de suporte mais robustos e a infraestrutura das ruas teria que ser adaptada para suportar veículos mais pesados. Isso poderia levar a um caos nas cidades, onde as pessoas teriam que planejar suas rotinas com muito mais antecedência. Você se imagina perdendo horas em deslocamentos apenas para conseguir chegar ao trabalho ou à escola? Em um futuro mais longínquo, conforme a tecnologia avança, poderíamos ver inovações que tentariam mitigar os efeitos de uma gravidade intensa. Poderíamos desenvolver exoesqueletos que nos ajudariam a enfrentar o peso do mundo, ou mesmo cidades flutuantes que desafiassem a própria gravidade. Mas, mesmo com essas inovações, ainda estaríamos lidando com as consequências de um mundo onde a gravidade é uma força opressora. A pergunta que fica é: até que ponto estaríamos dispostos a ir para mudar a nossa realidade? Você acha que conseguiríamos nos adaptar a um mundo onde a força que nos mantém no chão se tornasse um fardo? Enquanto refletimos sobre essas questões, é crucial lembrar que as forças que moldam nossas vidas não são apenas físicas, elas são também sociais, econômicas e emocionais. E mesmo que a gravidade da Terra permaneça a mesma, as lições que podemos extrair de cenários hipotéticos como este são preciosas. O que você acha que poderia mudar na sua vida diária se amanhã a gravidade dobrasse? Como você se prepararia para enfrentar os desafios que viriam com essa nova realidade? A vida é uma constante adaptação e cada um de nós, de alguma forma, já enfrentou sua própria gravidade. E, no fim das contas, somos todos navegantes em um universo cujas leis ainda estamos aprendendo a entender. E se a gravidade da Terra dobrasse? Essa pergunta nos leva a pensar em um mundo que, embora hipotético, nos ensina muito sobre a natureza da nossa realidade. Como as interações humanas mudariam em um ambiente onde tudo é mais pesado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A vida cotidiana, que já é cheia de desafios, se tornaria um campo de batalha constante contra a força que nos mantém ancorados ao chão. Você já considerou como isso afetaria seus relacionamentos mais próximos? A simples visita a um amigo ou um encontro familiar se tornariam eventos que exigiriam um esforço monumental.
O calor humano, que é uma das características mais marcantes do povo brasileiro, poderia ser sufocado por essa nova realidade. Já imaginou o impacto disso nas celebrações culturais? O carnaval, com suas danças e blocos vibrantes, enfrentaria uma transformação drástica. Os foliões, que hoje se divertem pulando e dançando em meio à multidão, teriam que repensar cada passo. As fantasias deslumbrantes que adornam as ruas poderiam ser substituídas por trajes mais funcionais, adaptados a um corpo que luta contra a gravidade. Será que a energia contagiante dos desfiles se manteria? Ou o que antes era uma explosão de alegria se tornaria uma luta pela sobrevivência em meio ao peso do mundo? Você consegue imaginar um carnaval onde a alegria é ofuscada pela dificuldade de se mover? Além disso, a forma como celebramos a vida e a morte também seria impactada. Os funerais, que já são momentos de reflexão e de luto, poderiam se transformar em eventos que exigem planejamento cuidadoso para que todos consigam comparecer. O ato de carregar um caixão, por exemplo, tornaria-se uma tarefa de extrema dificuldade. Como isso mudaria nossa relação com a morte e o luto? As tradições que hoje nos trazem conforto poderiam ser reavaliadas em busca de alternativas que minimizassem o esforço físico. Você já pensou em como a cultura em torno da morte se adaptaria a essa nova realidade? A educação, um pilar fundamental da nossa sociedade, também enfrentaria um reexame profundo. As escolas teriam que se adaptar, talvez movendo-se para currículos que priorizassem a saúde física e a resistência. As aulas de educação física se tornariam essenciais para preparar os alunos para o dia a dia, onde a mobilidade seria um desafio constante. O que antes era visto como um tempo de lazer, agora se tornaria uma necessidade básica. Você consegue imaginar crianças aprendendo a se movimentar de forma eficiente apenas para conseguir chegar à sala de aula? Essa mudança poderia moldar uma geração inteira, onde as habilidades físicas se tornariam tão importantes quanto as acadêmicas. O impacto econômico, por sua vez, se estenderia além do custo de produção. Com a gravidade dobrada, novas indústrias poderiam surgir, focadas em tecnologias que ajudam as pessoas a se moverem e interagirem com o mundo. Exoesqueletos e dispositivos de mobilidade se tornariam indispensáveis. Mas isso levantaria questões éticas. Quem teria acesso a essas inovações? As desigualdades sociais, que já são um desafio no Brasil, poderiam ser ampliadas, criando uma nova divisão entre aqueles que podem pagar por tecnologia assistiva e aqueles que não podem. Você já se perguntou como seria viver em um país onde a tecnologia se torna uma questão de sobrevivência e não apenas uma ferramenta de conveniência? Enquanto todos esses aspectos nos fazem refletir sobre um futuro incerto, é importante lembrar que a gravidade, assim como muitos desafios em nossas vidas, nos ensina a resiliência. O que você acha que poderia ser aprendido em um mundo onde tudo é mais difícil? Será que ao enfrentar uma força tão opressora, encontraríamos novas formas de colaboração e empatia? A luta contra a gravidade poderia unir as pessoas em torno de um objetivo comum: a sobrevivência. Ou será que essa pressão levaria à fragmentação das relações humanas, tornando a sociedade mais isolada e competitiva? Muitos especialistas acreditam que a adaptação às adversidades é uma habilidade intrínseca da humanidade. Em um mundo com gravidade dobrada, poderíamos nos surpreender com a criatividade e a inovação que surgiriam para enfrentar os novos desafios. Você já imaginou como a arte e a música se transformariam? Canções que falam sobre leveza e liberdade poderiam dar lugar a letras que refletem a luta e a superação em um ambiente opressor. O que isso diria sobre a natureza humana e a capacidade de encontrar beleza mesmo nas situações mais difíceis? À medida que contemplamos um mundo onde a gravidade é 2 vezes mais forte, somos levados a questionar nossos próprios limites e a resiliência do espírito humano. Como você se prepararia para esse novo normal? Que habilidades você desenvolveria para enfrentar a pressão extra? A vida é um constante exercício de adaptação, e mesmo que a gravidade permaneça a mesma, as lições que podemos extrair de cenários como estes são valiosas.
Afinal, estamos todos navegando em um universo cujas leis ainda estamos aprendendo a entender. E talvez, no final das contas, o que realmente importa é a maneira como escolhemos lidar com os desafios que nos são apresentados. Enquanto refletimos sobre as implicações de uma gravidade duplicada, é impossível ignorar como a nossa relação com o tempo também seria afetada. Imagine um mundo onde cada ato cotidiano demanda não apenas mais força, mas também mais tempo. O simples ato de ir ao trabalho poderia se transformar em uma jornada épica, onde as pessoas teriam que planejar suas rotinas com horas de antecedência. A pressa, que já é uma constante na vida urbana, poderia se tornar um conceito obsoleto. Você já parou para pensar no valor do tempo e como ele influencia suas decisões diárias? Como você se organizaria em uma realidade onde cada movimento exige um esforço redobrado? Isso nos leva à questão da produtividade. Empresas que hoje operam em ritmos acelerados teriam que se adaptar a um novo paradigma. O conceito de trabalho remoto poderia ganhar um novo significado, com equipes se reunindo virtualmente para evitar a exaustão física que o deslocamento acarreta. Estruturas organizacionais baseadas na presença física poderiam rapidamente se tornar obsoletas, abrindo espaço para modelos mais flexíveis. Ao mesmo tempo, a pressão para manter a produtividade em um cenário onde o cansaço é constante poderia levar a um aumento nas taxas de burnout. Você consegue imaginar o que isso significaria para a saúde mental da população? O impacto na saúde mental não se limitaria ao ambiente de trabalho. A vida social, já mencionada anteriormente, também seria profundamente afetada. Com o aumento da gravidade, o estigma em torno de problemas de saúde mental poderia se intensificar. Em uma sociedade onde todos estão lutando para se mover, a empatia pode dar lugar à competição. As pessoas poderiam se sentir pressionadas a esconder suas fraquezas, temendo que a vulnerabilidade seja vista como uma fraqueza em um mundo que exige força. Como você imagina que isso afetaria a forma como buscamos apoio emocional uns nos outros? A maneira como consumimos cultura também mudaria. O cinema, por exemplo, teria que se adaptar a novos padrões de narrativa que ressoassem com o desafio da gravidade. Filmes sobre super-heróis, que hoje nos inspiram a acreditar que podemos voar, poderiam se transformar em histórias de resiliência em um mundo onde voar não é uma opção, mas uma luta constante. As narrativas artísticas poderiam se tornar mais sombrias, refletindo a luta diária contra uma força que nos limita. Você já se perguntou como a arte poderia capturar a essência de uma vida sob pressão? Em termos de tecnologia, a busca por inovações que facilitam a vida seria ainda mais intensa. O desenvolvimento de tecnologias vestíveis que ajudam a medir o esforço físico diário se tornaria uma prioridade. Imagine pulseiras que não apenas rastreiam sua saúde, mas que também são capazes de prever quando você está prestes a se sentir sobrecarregado. A integração da tecnologia com a vida cotidiana poderia criar um novo mercado, mas também levantaria questões sobre privacidade e controle. Que limites você estaria disposto a aceitar em troca de maior conforto e segurança? E quanto aos esportes? As competições atléticas, que já são um reflexo da superação de limites, teriam que ser repensadas. As Olimpíadas, por exemplo, poderiam se transformar em eventos onde os atletas não apenas competem em habilidade, mas também em resistência contra a gravidade. Você já imaginou como seria assistir a uma final olímpica onde os atletas lutam para completar uma corrida que se torna uma batalha contra a força da natureza? As histórias de superação que hoje inspiram milhões poderiam ganhar uma nova profundidade, mostrando o que realmente significa vencer em um mundo adverso. À medida que nos aprofundamos nessa reflexão, é importante considerar a resiliência da natureza humana. Em tempos de dificuldade, a criatividade e a inovação costumam florescer. Podemos imaginar cientistas e engenheiros se unindo para desenvolver soluções que desafiem a nova gravidade. Estruturas que levitem ou que utilizem tecnologias de antigravidade poderiam começar a surgir, dando origem a um novo campo de estudo e exploração. Você já pensou em como a colaboração poderia se tornar a chave para a sobrevivência em um mundo onde o peso é uma constante? Essas inovações poderiam abrir portas que hoje parecem impossíveis. A exploração espacial, por exemplo, poderia ser impulsionada por uma nova compreensão da gravidade.
Com o avanço da tecnologia, a humanidade poderia encontrar maneiras de viver e prosperar em outros planetas, onde as condições gravitacionais são diferentes. O que você imagina que a busca por novas fronteiras traria para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele? No fundo, esses cenários nos fazem questionar a natureza das limitações que impomos a nós mesmos. Afinal, ao considerarmos um mundo onde a gravidade é 2 vezes mais forte, somos forçados a repensar não apenas o que é possível, mas também o que é desejável. O que você gostaria de preservar em sua vida, mesmo diante de desafios tão imensos? Estamos todos à mercê das forças que moldam nosso ambiente, mas a maneira como escolhemos responder a essas forças é o que realmente define nossa trajetória. A vida, afinal, é uma constante busca por equilíbrio, e mesmo em um mundo onde a gravidade é opressora, a esperança e a inovação podem nos levar a novos horizontes. Assim, a reflexão sobre um mundo com gravidade dobrada se torna um convite à introspecção. Como você lida com as gravidões de sua vida? Que adaptações você faz para superar os desafios que se apresentam? E, mais importante, como podemos usar essas reflexões para criar um futuro mais leve, independentemente das forças que nos cercam? A vida é uma dança entre o peso e a leveza, e cada um de nós é responsável por encontrar seu próprio ritmo nesse universo complexo. E se a gravidade da Terra fosse 2 vezes mais forte? Essa pergunta nos leva a explorar não apenas a realidade física, mas também as nuances emocionais e sociais que permeiam nossas vidas. Em um mundo onde cada movimento se tornaria um desafio monumental, a força da gravidade não seria apenas uma questão de física, mas um reflexo das lutas diárias que enfrentamos. Ao considerarmos essa possibilidade, somos levados a refletir sobre como a nossa perspectiva sobre a vida e as interações humanas mudariam. Imagine por um momento como a convivência em sociedade seria impactada. As relações interpessoais, já tão complexas, se tornariam ainda mais intrincadas. O ato de expressar amor e cuidado poderia ser ensombrado pela dificuldade em se mover e se aproximar do outro. Abraços, que hoje são símbolos de afeto, poderiam se transformar em gestos raros e preciosos, apenas reservados para aqueles que realmente se sentem dispostos a enfrentar o peso do mundo. Você já parou para pensar em como uma simples demonstração de carinho poderia se tornar uma tarefa monumental? A comunicação, um aspecto essencial da vida social, também seria afetada. Com a gravidade aumentada, atividades cotidianas como sair para um café ou ir ao cinema se tornariam compromissos que exigem planejamento e energia. O que antes era uma saída despretensiosa, agora poderia ser um evento que demanda esforço e força. Isso poderia levar a um aumento na solidão e no isolamento, já que as pessoas optariam por permanecer em casa, onde o conforto da familiaridade se torna um abrigo contra as dificuldades externas. Você já se imaginou trocando o encontro com amigos por uma noite tranquila em casa, apenas para evitar o esforço de sair? Além disso, a forma como consumimos cultura e entretenimento mudaria drasticamente. Os festivais de música, que hoje reúnem milhares de pessoas celebrando juntas, poderiam se transformar em eventos intimistas, onde apenas os mais corajosos se aventurariam a se mover em meio à multidão. As artes que frequentemente refletem a sociedade teriam que se adaptar a essa nova realidade gravitacional. Você já pensou em como a música poderia se transformar? Canções que falam sobre libertação e leveza poderiam dar lugar a letras que abordam a luta e a resistência, refletindo a nova realidade de um mundo onde a gravidade é uma força opressora. O impacto na saúde mental não poderia ser ignorado. Em uma sociedade onde cada movimento exige um esforço físico considerável, a ansiedade e a depressão poderiam se tornar ainda mais prevalentes. As pessoas poderiam se sentir sobrecarregadas, não apenas pela luta contra a gravidade, mas também pela pressão social de manter uma imagem de força e resiliência. Em um universo onde todos enfrentam desafios similares, será que a empatia prevaleceria? Ou a luta pela sobrevivência levaria a uma competição ainda mais acirrada? Você consegue imaginar a luta interna de alguém que, mesmo em meio a dificuldades compartilhadas, sente-se isolado em sua dor? As escolas, que são os berços da formação social, também teriam que se reinventar. O aprendizado, que frequentemente envolve movimento e interação, poderia ser transformado em um desafio em si.
Professores e alunos teriam que encontrar novas maneiras de se conectar e aprender, adaptando-se a um ambiente onde a mobilidade é limitada. Você já pensou em como isso afetaria a criatividade e a curiosidade das crianças? Como as novas gerações lidariam com um mundo que exige tanto fisicamente? No campo econômico, o impacto da gravidade dobrada seria profundo. As empresas teriam que reavaliar seus modelos de negócio e a forma como operam. A necessidade de adaptar produtos e serviços para um novo cenário gravitacional resultaria em gastos imensos, que poderiam ser repassados ao consumidor. Isso poderia agravar a já delicada situação econômica do Brasil, onde a inflação e a desigualdade são questões constantes. Você consegue imaginar como isso afetaria sua capacidade de compra e suas prioridades financeiras? Enquanto isso, a busca por soluções tecnológicas para lidar com a nova realidade se tornaria uma prioridade global. Inovações que visam facilitar a locomoção e o cotidiano poderiam surgir em resposta à pressão adicional. Exoesqueletos e dispositivos de assistência poderiam se tornar comuns, mas também levantariam questões sobre acessibilidade e direitos. Quem teria acesso a essas tecnologias? Como garantir que todos pudessem se beneficiar delas, em vez de criar uma nova divisão social? Você já refletiu sobre como essa desigualdade poderia se manifestar em um contexto onde a mobilidade é uma questão de sobrevivência? À medida que exploramos essas questões, é importante lembrar que a luta contra a gravidade, assim como muitas das dificuldades que enfrentamos, pode nos ensinar valiosas lições sobre resiliência e adaptação. A capacidade humana de encontrar soluções criativas diante da adversidade é algo notável. Em um mundo onde tudo é mais difícil, será que descobriríamos novos métodos de colaboração e apoio mútuo? As dificuldades poderiam unir as pessoas em torno de um objetivo comum, a sobrevivência e a busca por um futuro melhor. Você já imaginou como a solidariedade poderia florescer em um cenário de desafios compartilhados? Assim, a reflexão sobre um mundo com gravidade dobrada se torna um convite à introspecção. Como você lida com as gravidades de sua vida? Que adaptações você faz para enfrentar os desafios que se apresentam? E mais importante, como podemos usar essas reflexões para criar um futuro mais leve, independentemente das forças que nos cercam? Afinal, estamos todos navegando em um universo cujas leis ainda estamos aprendendo a entender. E talvez, no final das contas, o que realmente importa é a maneira como escolhemos lidar com os desafios que nos são apresentados. Ao considerarmos a gravidade, não estamos apenas falando de uma força física, mas também de como enfrentamos as pressões da vida e encontramos maneiras de nos elevar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece puxar para baixo.